Olá, cursistas! Vamos à nossa segunda aula. A segunda aula abordarei os fundamentos da pesquisa em educação, da redação científica e a estrutura do projeto de intervenção. Então, nessa aula, nesse momento, eu irei adentrar de todos os tópicos, né, e a organização da estrutura do projeto de intervenção. Né? Então, na aula passada, já partimos da ideia que uma proposta de intervenção é basicamente o levantamento de um problema, né, e se pensar uma solução prática para essa questão de um problema. Tá? Então aqui, vou passar por cada tópico, tá? Tentar detalhar as características que são necessárias para a construção de um projeto de intervenção. A estrutura para a elaboração do projeto de intervenção. Então o título, escreva uma frase que permite identificar o tema do seu projeto e o problema para o qual se pretende buscar a solução. Então o título ele é ocasional, né? A ideia é você colocar aqui um tema do projeto, né, e um problema, e lógico que esse título ele pode sofrer uma alteração, né, futura, até mesmo porque o desenvolvimento da pesquisa ela perpassa modificações na forma de ver seu próprio problema. Então, de repente, o próprio objetivo e a própria estruturação vai sofrer, né, uma modificação, então o título ele pode ser modificado a qualquer momento. Tópico 2 é a introdução, é a apresentação do seu trabalho, é onde você vai elaborar uma síntese do projeto. Né? A sugestão que se faz é que a introdução ela seja feita no final, né? Até mesmo porque, como eu acabei de ressaltar, a pesquisa vai passando por um processo de modificação. Né? Você vai entender mesmo o problema e a plenitude, a escala de sua análise, né, no decorrer da construção do seu projeto de intervenção. Uma pergunta-chave, né, para a formulação dos objetivos é por que intervir? Tá? Então, dentro dos objetivos, tanto gerais como objetivo específico, tá? O objetivo geral é a indicação daquilo que se pretende alcançar com a intervenção proposta. Né? Constitui a ação que conduzirá ao tratamento da questão indicada no problema. Nós temos vários tipos de objetivos, né? Desde objetivos descritivos, objetivos analíticos, objetivos comparativos, vai depender muito do tipo de pesquisa em questão. Tá? Então, a ideia é iniciar o objetivo com um verbo de controle, né? Esse verbo irá auxiliar, né, a escala mais apropriada para o tipo de pesquisa. Já os objetivos específicos, eles se relacionam com o objetivo geral e são quesitos que devem ser atingidos, né, para que o objetivo geral chegue alcançado, ou seja, somados aos objetivos específicos que conduzirão ao objetivo geral. Ao longo do desenvolvimento dessa aula, a proposta, né, é apresentar alguns estudos de casos, né, que é onde se enquadra o tipo de pesquisa da projeto de intervenção. Esses estudos de casos, né, eu tive o prazer de orientá-los, então eu trouxe a títulos de exemplo, né, para que possa subsidiar e esclarecer um pouco da onde nós podemos pensar, né, o problema, a justificativa e os objetivos para o desenvolvimento desse projeto de intervenção. A revisão de literatura e o referencial teórico e a justificativa. A revisão de literatura resume a pesquisa bibliográfica sobre o tema do problema escolhido. A revisão da literatura deve fornecer, né, as bases teóricas necessárias para compreender as questões concertantes ao problema e à intervenção proposta. Trata-se de um levantamento sobre os conceitos, os diversos autores que permeiam o tema escolhido. A justificativa já é composta por fatores que determinam a escolha do problema a ser resolvido no projeto de intervenção. Olha, a justificativa do projeto é necessário você fazer uma problematização, né, de uma visão geral para o específico, né, justificando ou fundamentando a importância daquela pesquisa para aquele espaço ou para aquela escala, né, considerando que toda pesquisa boa, né, ela nasce necessariamente de um bom problema, mas bem provavelmente o tema que será desenvolvido não é um tema inédito. Né? Então existem outras várias pesquisas, né, que já abordaram com a temática semelhante, elas podem, né, serem utilizadas para auxiliar no referencial teórico e até na proposta metodológica. Né? Claro que a metodologia ela pode ser semelhante, mas ela não é necessariamente igual. Né? Aqui nós não estamos desenvolvendo
uma teoria nova, né? Toda pesquisa ela já nasce de um tipo de problema. E aí, imaginando a realidade do Brasil, né, no que tange principalmente a questão da educação rural, né, por mais que o Brasil é um país demasiadamente urbano, nós temos o desenvolvimento de muita pesquisa no espaço rural, né, por mais que existem problemas semelhantes, mas eles não são idênticos, não são iguais. Né, então tem que ter um cuidado e um zelo, né, de se pensar na construção dessa revisão bibliográfica, né, por isso que eu vou destinar uma aula só para trabalhar com essa questão, tá, do referencial bibliográfico. Dando continuidade aqui na nossa aula, a metodologia parte, tá, da formulação de uma pergunta, como intervir? Né? Então, só voltando, o que nós iremos desenvolver na nossa pesquisa, e para ficar claro, é uma metodologia. Né? Então, baseado no tipo de problema que iremos optar, nós vamos observar se a nossa pesquisa se aproxima mais, né, de uma pesquisa positivista. A minha pesquisa, às vezes, tem a necessidade de entender a percepção, a concepção do sujeito em relação daquele espaço. Então, de uma pesquisa já tem uma referência maior fenomenológica, uma pesquisa mais reflexiva, crítica de determinado tipo de realidade. Então, é uma pesquisa mais dialética. Então, só ressaltando, né, não se faz necessário colocar lá, né, na parte escrita do seu trabalho qual tipo de método está sendo mais apropriado para aquela pesquisa. Né? A partir da leitura, isso já está implícito. O que precisa ficar claro, né, é o procedimento metodológico, é necessariamente a metodologia. Então, a metodologia é basicamente a descrição, né, a forma detalhada como que você organizou a sua pesquisa, né, desde a parte de problematização até a parte de coleta de dados, se for o caso, de pesquisa a determinados tipos de órgão, de pesquisa aos documentos da escola, né, como, por exemplo, projeto político-pedagógico, caso você venha a utilizar. Então, a metodologia é basicamente, né, todos os passos de sua pesquisa. O cronograma, né, como eu já ressaltei na aula anterior, vem de quando interferir, né, ou quando intervir. Então, o cronograma detalhado é o tempo estimado por etapa para que a intervenção proposta seja concluída. Expressa a compatibilização das atividades propostas com o tempo previsto para a realização do projeto como um todo. Então, deve ser formulado na forma de quadro, com a identificação das etapas e divisão de tempo por período, de acordo com a extensão do projeto, bem como os responsáveis pela realização de cada etapa ação. Está aqui novamente, né, um exemplo de um cronograma, né, já até representei, mas está lá dividido exatamente a atividade, o período específico, a semana, tá, e os meses. Né, só ressaltando, aqui é só um cronograma a título de exemplo, né, mas que eu já ressaltei que vocês podem elaborar um cronograma de acordo com a demanda de sua pesquisa. Outra sugestão que eu faço, necessariamente aqui, é o aproveitamento da disciplina para você já começar a desenvolver, tá, a sua proposta de intervenção. Aproveite os momentos para acessar os fóruns, para acessar o material, né, para criar um suporte de você já tentar idealizando a sua pesquisa. Né? Então, pelo menos no final dessa disciplina, você tenha desenvolvido pelo menos alguns aspectos. Né? Me coloca à disposição dos fóruns, disposição no ambiente virtual para sanar qualquer dúvida que venha ter, além das aulas. Os resultados propostos da intervenção local. Então, a proposta de intervenção, né, os resultados dela, vem de uma pergunta, o que se espera alcançar com a intervenção. Né? Então, a pesquisa vem de um problema e aqui, né, é um momento que você vai propor, né, uma medida para mitigar, uma medida para minimizar, né, uma proposta que venha a subsidiar a tomada de decisão. É claro que partindo do pressuposto que o resultado, né, é atingido, talvez o pesquisador ele não tenha a capacidade de conseguir tomar a ação no sentido de modificar aquela realidade, mas ele pode subsidiar a tomada de decisão, ele pode propor, né, ele pode criar oficinas, então vai depender muito da problemática. As referências, é a lista de todas as referências bibliográficas utilizadas como base teórica para o seu projeto de intervenção. As referências bibliográficas identificam todos os documentos utilizados com a base para a elaboração do projeto ou citados ao longo do trabalho. Devem ser elaborados de acordo com as normas na BNT. Aqui, né, a partir de agora, irei, né, apresentar alguns estudos de caso,
do qual foi proposto, né, alguns elementos que eu julguei mais importantes que podem auxiliar, né? Então todas essas pesquisas elas foram desenvolvidas, eu peguei da forma inicial, né, só para a gente compreender um exemplo, tá? E para levar a um projeto de intervenção. Eu espero que seja úteis para vocês. Primeiro exemplo aqui, o tema é a importância da educação ambiental em turmas de ensino médio da Escola Estadual São João Batista. Então o objetivo aqui é trabalhar, né, a temática educação ambiental. O objetivo geral dele foi refletir a educação ambiental na escola a partir do projeto de recuperação das nascentes. Você pode observar, né, que dentro da proposta dele, já no objetivo geral, ele já propõe, né, a proposta de intervenção. Então ele vai criar um projeto de recuperação de nascentes para a partir disso sensibilizar essa questão de educação ambiental. Os objetivos específicos dele é analisar a educação ambiental como forma de contribuir para a sensibilização dos alunos, compreender a efetividade do projeto de recuperação das nascentes a partir de um trabalho de campo desenvolvido com alunos da escola estadual São João Batista. Então, a proposta de ação do objetivo dele vem do tema, depois do tema ele vem propondo um projeto de intervenção e dentro dos objetivos específicos ele ainda propõe uma abordagem de trabalho de campo, né, como forma de desenvolvimento do seu projeto. Então a justificativa dele, a educação ambiental é a forma com que o aluno adquire o conhecimento referente às questões ambientais, onde ele é apresentado uma nova visão sobre o meio ambiente, seu papel como modificador e sua responsabilidade sobre o tema, cada vez mais presente no cotidiano da sociedade. Os temas ambientais devem se tornar assunto de primeira grandeza no processo de ensino, pois além das crianças, os jovens são bem dispostos a conscientizar, a conscientização do que os alunos. Então você pode observar que dentro do projeto de pesquisa, né, do referido aluno, ele partiu de um tema extremamente simples, né? Ele conseguiu ali no processo de justificativa contextualizar o seu tema, daí dentro de sua proposta, ele conseguiu apresentar de uma forma clara e bem simples, né, um trabalho de campo. A partir do trabalho de campo, ele gerou, né, um projeto, uma proposta de intervenção, que foi um processo de recuperação de nascentes, né? Então é um projeto com a temática simples e a questão é da forma como você desenvolve esse projeto de pesquisa. Vamos ao exemplo 2. As atribuições do estudante na construção efetiva do conhecimento durante o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, se você observar essa temática, é uma temática muito geral, né? Me parece que é uma pesquisa que a metodologia dela está pautada num referencial teórico muito grande, mas vamos verificar como foi o processo de desenvolvimento dela. A problematização. Com essa pesquisa, pretende-se tratar das atribuições dos estudantes na construção efetiva do conhecimento durante o processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, esse trabalho destina-se a pessoas interessadas em repensar os encargos do estudante e analisar os possíveis variáveis que interferem na vida escolar e no entusiasmo discente, para a partir de então colaborar na formação da cidadania da escola. O objetivo geral é identificar os fatores que dificultam a construção do processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Geografia do ensino fundamental. Você pode observar que, por mais que a temática seja ampla, ela dentro do objetivo geral, ela conseguiu descrever a sua escala de análise. Então ela vai analisar a atribuição, né, do aluno na perspectiva do ensino da disciplina de Geografia no segmento ensino infantil. Então ela definiu uma escala para melhorar ainda mais a análise. Dentro dos objetivos específicos, observar a postura dos alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Mestra Aurora, refletir o comprometimento dos estudantes em sua aprendizagem e diagnosticar o nível de criticidade e participação dos estudantes referente ao conteúdo de geografia. Bem provavelmente, né, a acadêmica ela irá, né, utilizar aí de uma dinâmica, utilizar aí por meio de uma oficina para levantar, né, os aspectos que levam à dificuldade, né, partindo do pressuposto que talvez essa dificuldade é que vai contribuir, né, para a falta de atribuição e da falta de protagonismo daquele aluno. Tá? Então é uma pesquisa que teoricamente parece que tem um referencial teórico, né, como a metodologia mais apropriada para a pesquisa, mas ela conseguiu desenvolver isso aí por meio de ações práticas, né? Então a ideia é desenvolver uma oficina para poder trabalhar o tema. Vamos ao exemplo 3. A democracia e o primeiro voto, uma perspectiva dos alunos do terceiro ano do ensino médio do município de Aracanduva. Olha, quando você observa um tema como esse,
A primeira conotação que vem ideia é que é uma pesquisa que tem fortes inclinações para a ideia do método fenomenológico. Então você deve, né, consultar o material didático e observar que dentro dessa característica ela vai utilizar aqui entrevistas com um determinado tipo de alunos, ela vai ter que identificar quais são esses alunos, né, uma faixa etária de idades. Então é uma pesquisa que não precisa você escrever no seu desenvolvimento que trata-se de uma pesquisa que trabalha com determinado tipo de método, no caso o método fenomenológico. Já está implícito na pesquisa. O que é necessário aqui é você estabelecer a metodologia mais apropriada para um desenvolvimento de um tema como esse. Então, a problematização. A pesquisa a realizar-se na escola, pois esse é o lugar onde propicia aos jovens o conhecimento dos seus direitos como cidadãos e a preparação para uma vida mais digna e atuante num país democrático. Para tanto, esse trabalho com jovens de aproximadamente 17 e 18 anos irá problematizar. Como os jovens de Aricanduva veem a democracia do país? Qual será a expectativa deles em primeiro voto nas eleições municipais? Você pode observar que durante o processo de problematização, a acadêmica, ela utilizou ali de algumas hipóteses. Essas hipóteses, elas não precisam estar necessariamente no tópico de hipóteses, mas elas podem ser desenvolvidas durante a apresentação, durante a problematização do seu trabalho, e lá no final dele você pode ver se a sua pesquisa foi capaz de responder essas hipóteses ou não. Então, por mais que essa hipótese não precise estar escrita na pesquisa, toda boa pesquisa ela vem de várias hipóteses, não essa problematização, é bom você ir gerando para auxiliar na definição tanto dos seus objetivos como da justificativa. O objetivo geral dela foi perceber a percepção dos alunos do terceiro ano, então ela já tem uma escala, é só os alunos do terceiro ano em relação à democracia e à importância do primeiro voto. Os objetivos específicos é analisar a importância do voto como instrumento democrático para a participação dos jovens na política, refletir como os pré-eleitores veem a política nos dias de hoje e observar o interesse por política tendo em vista o primeiro voto. Eu peço até desculpa de representação dos slides aqui, houve um problema de acentuação, mas é que eu peguei os slides, praticamente a pesquisa crua, para poder colocar com o objetivo de só exemplificar todo esse tipo de proposta. Exemplo 4. A importância da agricultura familiar para a alimentação da escola do município de Itamarandiba. Então, o objetivo geral dessa pesquisa foi compreender a importância da agricultura familiar para a alimentação escolar do município de Itamarandiba. Inclusive, essa é uma temática muito comum e até recorrente dentro do espaço de uma escola rural. Um tema interrelacionado que faz alusão ao dia a dia do profissional e da comunidade como um todo. Os objetivos específicos dessa pesquisa foi refletir a definição teórica da agricultura familiar e seu funcionamento, identificar as vantagens dos produtos advindos da agricultura familiar para a alimentação escolar, estabelecer a relação entre fatores econômicos do município e a venda de produtos da agricultura familiar para as escolas. Olha, esse exemplo 4, trata-se de uma dissertação onde, até pelo tamanho da estrutura do seu projeto, o acadêmico ele teve um período para o desenvolvimento só dos conceitos de agricultura familiar, como isso se organiza no país, a intervenção do Estado, então ele teve um período de discussão. O proposta de intervenção, até pelo tamanho, na proposta de intervenção, nós vamos verificar que é de 8 a 14 páginas, não precisa um referencial teórico tão aprofundado desse tipo. Então é uma problemática bem simples, bem recorrente no dia a dia, mas a preocupação é como o aluno, como cursista, pode desenvolver essa metodologia dentro dessa sua pesquisa. Olha a justificativa. A justificativa dele busca por compreender a importância da agricultura familiar para a alimentação escolar no município de Itamarandiba, surgiu durante a observação do estágio supervisionado realizado como requisito para o curso de licenciatura de Geografia da Unimontes, quando os alunos mostraram extremamente satisfeitos com a alimentação oferecida pela escola de campo e observação dos agricultores que lá chegaram, para entregar os produtos que estavam felizes com a parceria estabelecida entre as escolas e os familiares dos produtores rurais. Então, a partir desses questionamentos, foram traçados objetivos propostos, pois poderão proporcionar o fortalecimento das relações da escola, as famílias produtoras mostrando benefícios para essa dinâmica
pode proporcionar para todos os envolvidos. Então, até a linguagem utilizada na pesquisa, né, por mais que é uma linguagem muito simples, mas é uma linguagem acadêmica, é uma linguagem objetiva, né, então é um tema do dia a dia, é uma proposta de intervenção extremamente simples, né, então aqui é uma forma de demonstrar que não há dificuldade, né, no desenvolvimento desse projeto de intervenção. Na verdade, é uma questão prática, né? O projeto de intervenção é a ideia de nós pegarmos, né, uma problemática já recorrente, sistematizá-la em forma de um trabalho científico, né, um projeto de intervenção, destacar, né, e diferenciar cada um desses elementos e apresentá-lo, né? Então é uma questão extremamente simples, né, que pode muito ser bem feito. O exemplo 5, tá? Educação inclusiva como direito subjetivo. Quando a gente observa um tema desse, parece um tema de a discussão de uma espécie de um artigo até jurídico. Mas a educação inclusiva, né, ela é uma educação que vem sendo, o direito da educação inclusiva vem sendo discutido bastante. Então, inicialmente, a ideia, né, de um tema como esse aí, a gente pode observar, é a ideia de uma discussão de teorias. Mas, de repente, dependendo da utilização da metodologia do acadêmico, ele pode desenvolver isso a partir do dia a dia. Ele pode trabalhar, por exemplo, uma pesquisa comparativa, analisando a diferença ou a afirmação da educação inclusiva ao longo dos anos. Vamos na justificativa. Então, o presente projeto tem o objetivo de conhecer o processo de inclusão e a proposta pedagógica da escola pública brasileira voltada para atendimentos especializados aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem. Vamos pular na metodologia. O estudo apresenta o caráter descritivo e bibliográfico, que abordará a inclusão da educação básica no ensino regular. Será feito por meio de leituras e levantamentos bibliográficos que auxiliarão na compreensão da temática. Olha, essa última temática é uma temática mais de referência bibliográfica, mas como eu mencionei, né, você pode pegar um tema da educação inclusiva e tentar fazer um diagnóstico, né, em relação do que está proposto em lei, em relação do que acontece na escola, levantar quais as dificuldades que a escola tem de criar uma autonomia, né, quais as ações afirmativas, quais as ações positivas e negativas, qual é a estruturação da escola que vem a levar a garantir a educação inclusiva, e até discutir, né? Então o objetivo dessa nossa aula foi trabalhar, né, todos os pontos, né, todos os termos necessários para o projeto de intervenção, né? Eu espero ter auxiliado vocês em alguns exemplos de algumas pesquisas que já foram feitas. Sugiro, né, que vocês acessem os fóruns, né, para tirar ou sanar qualquer dúvida, né? Inclusive, as atividades propostas são atividades práticas, né? Eu propus uma situação-problema, né, recorrente no dia a dia, e dentro desse processo de resolução dessas atividades, isso poderão auxiliar, né, vocês a pensarem a iniciar o seu projeto de intervenção, tá ok? Vou encerrando a nossa segunda aula aqui e até a próxima.